Vamos para a carta à igreja de Roma, carta aos Romanos. Romanos capítulo 1. Nós vamos ler 2 versículos da carta que Paulo escreve à igreja de Roma. Depois nós iremos para a carta que é escrita para os Hebreus, no capítulo 10. Mas primeiramente é para a igreja de Roma. Versículo 11, versículo 12 do capítulo 1 da carta aos Romanos. Quantos encontraram? Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Amém. Vamos para os Hebreus, capítulo 10, versículos 23 e versículo 24. Quantos encontraram? Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Amém. Vá para Gênesis, primeiro livro, capítulo 25. Para que nós, através dessas leituras, nós sejamos convidados pelo poder do Espírito Santo, pela iluminação da palavra do Senhor, a entender de uma vez por todas que desistir não é uma opção. E quando nós saímos daqui, nós precisamos sair para viver uma semana com isto ardendo em nosso coração. E não interessa o que aconteça, porque nós não somos guiados por circunstâncias. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós lemos. Portanto, não adianta a gente querer apenas ler a palavra. A palavra não foi feita para ser apenas lida, ela foi feita para ser meditada. Mas não apenas isso. Nós aprendemos que a igreja que o Senhor ama e ama verdadeiramente é aquela que tem a palavra, mas guarda a palavra. Ela está na palavra, mas ela pratica a palavra. E a semana é nos dada para que essa palavra que esteja em nosso coração seja praticada, porque aí vai fazer sentido, porque se não fizer não vai fazer sentido. Ela é gerada em nós para produzir crescimento, avanço, prosperidade, de fé, de confiança, de postura, de posicionamento. E se isso não acontece durante a semana é porque alguma coisa ficou pelo caminho da palavra. Muitas aves vieram e tiraram, e muitos cardos vieram e sufocaram. Alguma coisa aconteceu. A palavra não frutificou durante a semana e não é culpa da palavra. A palavra carrega promessas, e a palavra diz que quem fez a promessa é fiel. A promessa não falha, a semente não falha. Então, durante a semana, quando nós estivermos passando por tudo que o Senhor permitir que a gente passe, que a alegria que a gente sinta não enche o nosso coração de orgulho, nem autossuficiência, mas que a dor que a gente sinta também não nos enche de desespero, porque Deus não é Deus de autossuficiência, mas também não é Deus de desespero. Deus é Deus de soberania e graça, e Ele não muda.
em circunstância alguma. Gênesis 25, a partir do versículo 29 até o versículo 34, quantos acharam? Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois eu estou esmurecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. E Esaú respondeu: olha, eu estou a ponto de morrer. De que vai me aproveitar direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou, vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Essas três porções da Escritura nos convidam nessa noite, diante de um Deus, Deus da igreja, o Deus que nos convida à sua mesa, ao convívio da sua graça, a manifestação visível do seu grande poder em salvar, que nós podemos nos achegar com singeleza de coração, com certeza, que nós podemos sim ter acesso ao trono da graça do Senhor. E esse trono, ele não é apenas para que nós entreguemos nosso louvor, é para que a gente entregue tudo o que nós somos, tudo. E um dos nossos grandes erros é querer uma grande semana sem entregar tudo, uma grande semana sem uma grande entrega, um grande avanço sem um grande conserto, uma grande prosperidade sem uma grande aliança com o Senhor. Sem entrega, sem um grande sacrifício, sem uma aliança com o Senhor, nós não teremos uma grande semana. Porque eu não saio daqui para ter uma grande semana, eu saio daqui para ver se Jesus volta até meia-noite. Aí eu vou dormir, aí eu não sei o que vai acontecer, aí eu acordo com um cachorro tentando arranhar minha cama e acabar com a minha cama, 5 horas da manhã, cachorro é sem vergonha, me arranjaram isso, aí eu levanto e digo: Jesus não voltou, poxa, então vamos viver, cadê meu café? É só isso. A grande semana vem, a grande semana virá, até que Ele volte. Até que Ele volte será uma grande semana. Por quê? Porque quem fez a promessa é fiel. Acabou. Ou nós descansamos nessa fidelidade, ou nós cansamos. E nós acabamos de cantar aqui: se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Será que nós conseguimos pregar isso para a nossa alma quando enxergamos nossa semana? Será que nós conseguimos pregar isso para a nossa alma na segunda-feira? E a gente está disposto mesmo a voar acima da tempestade, porque quem fez a promessa é fiel? Ou nós começamos a segunda-feira a querer desistir, porque aquele que fez a promessa eu já esqueci? E nós temos que sair daqui com essa plena confiança, e eu tenho que responder isso aqui, porque a palavra me desafia a isto. E é disso que vai depender minha semana, é da minha postura diante do Senhor, a minha postura diante da palavra do Senhor. Ou eu confio nela, ou eu a nego. É simples assim.
É tudo ou é nada. É pegar ou largar de vez. Porque Ele não é Deus de metade, Ele não é Deus de gambiarra, Ele não é Deus de enxertos, Ele é Deus que faz, Ele é Deus fiel. Ele segue projetos, Ele segue planos, e Ele segue não os nossos, Ele segue os dele. Ele até permite que a gente os faça, mas o que determina são os dele. E por que Ele permite que a gente faça, pastor, se não vai valer nada? Claro que vai valer, claro que vai valer. Ele deu a mente dele para você, nós temos a mente de Cristo, e nos deu a sua palavra, o manual daquilo que é a vontade dele para nós. Claro que vai valer, é a partir dela que nós fazemos os planos, é para ser. O problema é que muitas vezes os nossos planos não refletem o chão da Escritura. Aí o Espírito Santo nos prova o nosso coração, prova a nossa mente, e quando nós damos a cabeçada, Ele vem e diz: não, eu te disse para você fazer planos, é conforme a minha Escritura, mas você não quer, então vamos por aqui. Aí Ele pega a correia que está na gente, sai daí, puxa para cá. É desse jeito. Mas esses 3 textos nos convidam nessa noite a entender que desistir da fé não é uma opção. Nós não temos essa opção. Nós não podemos trabalhar com essa opção. O nosso coração não pode se ocupar com esta opção. Desistir não é opção. Por que eu posso dizer isso, pastor? Por que isso pode ser ensinado na igreja, que eu não posso desistir? Eu posso desistir sim. Se você desistir, é porque você nunca esteve. Se você desistir de ter fé, é porque você nunca teve a fé. Pastor, você não pode dizer isso. Eu posso, porque eu não estou inventando isso, eu só estou lhe dizendo o que a palavra do Senhor diz. Porque aquele que quer agradar a Deus precisa aproximar-se dele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que todo aquele que dele se aproxima deve crer que ele existe e que ele se torna recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Você quer as recompensas? Você gosta dos galardões? Você gosta das bênçãos? Você gosta das prosperidades? Você gosta do coração alegre? Você gosta de caminhar de maneira feliz, altaneira? Pois é preciso chegar-se ao Senhor crendo que Ele existe e que o galardão vem dEle. Não vem da sua performance, não vem da sua capacidade, não vem dos seus canudos, não vem da sua conta, não vem de nada que você tenha. Esse texto está dizendo assim: você não está no controle. Existe um Deus, e Ele controla a sua vida, Ele controla a igreja, Ele controla o seu chamado, Ele controla a sua salvação, Ele controla seu estado, a sua entrada no céu, Ele controla a sua respiração, Ele controla a sua vida, Ele controla tudo. Eu não estou no controle, Deus está no controle. Você entendeu isso? Você concorda com isso? Amém, amém. Quando eu creio nisso, eu também creio que o Espírito Santo me tornou filho de Deus, e por me tornar filho de Deus, Ele passa a habitar na minha vida, dirigir a minha vida, e me capacita com dons espirituais. E Paulo diz à igreja de Roma: eu quis muito ir ter convosco e repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam confirmados. Então,
quando nós somos filhos de Deus, quando nós nos achegamos ao Senhor, quando nosso coração pulsa na frequência da eternidade, da salvação que Ele nos concedeu, isso significa que o Espírito Santo de Deus concedeu a cada um algum dom espiritual, e esse dom espiritual precisa ser repartido junto com os outros, para que cada um deles seja confirmado. Confirmar o irmão, confirmar meu coração no Senhor, confirmar que sou filho, e também com o meu dom espiritual, compartilhar com o irmão, para que ele também seja confirmado, para que ele não desista, para que ele seja estimulado, para que ele seja colocado avante em direção ao seguimento da ordem de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Quando nós recebemos o Senhor, quando nós cremos no Senhor, os dons do Espírito vêm sobre a nossa vida, o Espírito Santo investe em nós. Isso nos faz estar estimulados, compartilhar esse dom espiritual para que outros sejam confirmados, confirmar a fé, confirmar a esperança, confirmar a eleição, confirmar a presença do Senhor, confirmar na oração, confirmar em crer em cada promessa, repartir dons espirituais. E Paulo diz assim: eu quis ter convosco, porque isso confirma as pessoas, isso faz elas parar de querer desistir, compartilhar o dom espiritual. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o meu. Então procure saber. Como é que eu faço isso? Vá buscar ao Senhor. Vá buscar ao Senhor. Fale com Ele, clame por Ele, peça para Ele até que Ele venha, e Ele vai vir, e você vai saber. Quando Ele chegar, você saberá. Você saberá quando Ele chegar, porque quando Ele chega, é inconfundível. Porque quando Ele chega, essa realidade que nós estamos habituados aqui, ela não conta mais. Vem uma outra realidade, vem um outro ar, vem uma outra atmosfera, vem outro tudo. O céu é trazido para as nossas vidas. Então o dom espiritual que nós recebemos com o Senhor não é para desestimular o irmão, não é para desestimular a igreja, é para confirmar. E Paulo diz assim: essa reciprocidade de fé, compartilhar com vocês, compartilhar uns para com os outros, esse dom da fé. Veja o que Romanos diz: isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos, por intermédio da fé mútua, minha e vossa. Reciprocamente nos confortemos, reciprocamente, uns para com os outros, nos estimulemos, uns para com os outros, nos motivemos, uns para com os outros, força, motivação, graça no Senhor. E não é motivação qualquer, é aquela motivação que vem do Senhor, para fazer algo que Ele quer para a nossa vida. Então o texto que nós lemos nos mostra que Paulo tinha esse desejo em seu coração, e mostrava como fazer isto, como se manter firme, e como confirmar os irmãos, e como deixar eles inquietos com a obra do Senhor, e querendo realizar a obra do Senhor, e afeitos ao serviço, e com a mão na obra, e querendo realizar algo para o Senhor, e querendo agradar a Deus, e querendo confirmar a sua eleição, o seu chamado, sua salvação, a sua filiação ao Senhor, sua identidade com Deus. Porque repartir dom espiritual confirma o outro. Isso significa que quando você reparte dom espiritual com alguém, essa pessoa vai começar a crer: se Deus fez isso na vida dela, pode fazer também na minha. Se é o mesmo Deus que ora, ela é o mesmo Deus que eu oro também. Se ela busca o mesmo Deus que eu, se ela serve o mesmo Deus que eu, ela recebeu um dom, ela recebeu um ministério, ela tem essa palavra, ela tem esse conteúdo, ele tem esse laço, ele tem essa qualidade. Então eu serei também capacitado, eu serei também abastecido, eu serei também alimentado, eu também serei confirmado, porque se o Deus trabalhou na vida dela, pode trabalhar na minha vida também. Portanto eu serei confirmado, eu não vou desistir. E você pode ter tudo para desistir, porque escândalo aí não falta.
O que o mundo que nos cerca lhe dá todas as opções. Mas para quem conhece a palavra do Senhor, desistir não é uma opção. A opção é compartilhar dons espirituais, edificar uns aos outros, reciprocamente. Recebeu uma dádiva, seja dadivoso, seja alguém que também doa, estimula, prevalece, faz avançar. Vamos em frente, irmão, não desista. Eu estou junto com você, eu estou orando por você, eu estou junto com a sua causa, eu conheço o que você está passando. Vamos lá, Deus vai ser fiel nas nossas vidas, Ele vai mostrar um caminho, Ele vai dar um escape, e você vai lá e exerce o dom da fé junto com a vida dele, porque você recebeu o dom da fé. Então compartilhe o dom da fé com essa pessoa. Repartir algum dom espiritual para que vocês sejais confirmados. Amém? Confirmados. Esaú recebeu uma dádiva, Esaú recebeu uma bênção, e ele nos mostra o perigo de um crente cansado. Gênesis 25 diz que Esaú chega cansado, ele chega esmorecido, ele chega em tempo de dar um passamento. E diz: Jacó, que cheiro bom é esse, cara? É sopa de lentilha. É possível? Sopa de lentilha? É sopa de lentilha. Rapaz, mas está com um cheiro muito bom. Daria tudo por um prato de sopa de lentilha. Jacó diz: é mesmo? Beleza. Então me arranja aí o teu direito de primogenitura, minha promessa, meu servir ao Senhor, o direito de conduzir a família à adoração ao Senhor, o direito de conduzir os negócios da família, dirigir esse clã e esse povo todo em direção à vontade de Deus. Mas isso é meu, essa é a minha promessa, esse é o meu ministério. Adorar o Senhor, dirigir a adoração, dirigir os cultos, dirigir o caminho e os corações do meu povo ao conhecimento da glória de Deus, isso é um direito meu, Jacó, isso é uma promessa minha. Você está com fome, não está? Aí Esaú disse: de que me vale, se eu estou para morrer, se eu vou morrer, não me serve para nada essa aliança, não me serve para nada essa promessa, não me serve para nada isso, toma para ti. E ele despreza o direito de primogenitura, ele despreza o sacerdócio do lar, ele despreza a promessa de Deus, ele despreza uma aliança com Deus por causa de uma sopa. Por quê? Porque ele está cansado. E isso pode acontecer com muitos crentes, e já aconteceu com muitas pessoas que frequentam a igreja e que caminham na fé, e que um dia já tiveram experiências gloriosas com Deus, mas cansaram. Olharam as promessas de Deus pelo retrovisor e avançaram por conta, e avançaram pela sua vontade, e avançaram pelos seus planos, seus caminhos, suas elaborações, suas elucubrações, seus grandes projetos, e começaram a ver as promessas de Deus, o seu ministério pelo retrovisor, e ele ficava cada vez menor, e cada vez menor, porque ficava cada vez mais distante, porque cansaram. Esaú cansou, disse: eu estou esmorecido, não me adianta ministério, eu estou cansado, não me adianta a promessa de Deus, eu estou para morrer, não vai me adiantar nada disso, eu preciso dessa sopa. Quando nós começamos a tratar as coisas de Deus com a barriga, quando nós começamos a colocar a nossa fome, a nossa necessidade à frente de nossos ministérios, as promessas de Deus para nós, a palavra que está sobre a nossa vida, nós cansamos porque olhamos apenas o que está na nossa frente. Nós não olhamos por fé, nós olhamos a circunstância, nós olhamos a adversidade, nós olhamos o trovão, o vento, a tempestade e as ondas quebrando o nosso barco. É isso que nós olhamos, e nós cansamos e ficamos pelo caminho. Mas nessa noite,
Deus está nos chamando a entender que não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena desistir. Não vale a pena deixar as promessas de Deus de lado por causa desses detalhes da vida. Veja Gênesis 32. Por que é que não vale a pena? Avance um pouquinho de Gênesis 25 para Gênesis 32. Esaú come a sopa, levanta, vai embora, desiste da fé, desiste da promessa, desiste da aliança, desiste do sacerdócio, como se não tivesse acontecido nada. Ele se levanta e vai embora, como se a fé, a confiança, o servir ao Senhor fosse uma coisa sem valor algum, trivial, simples, corriqueira. Não valia nada para Esaú. Jacó foge, vai para a casa de Labão, precisa ver os filhos, e Jacó está fugindo no deserto, e Labão leva os filhos para Jacó dar um beijo, cheirar, e dizer que pelo menos que está vivo com os meninos, e sabe que o irmão dele está vindo com gosto de gás, e quer acertar as contas porque ele quer o ministério de volta, ele quer a promessa de volta, ele quer a sua vida de volta. Em Gênesis 32, versículo 6, voltaram os mensageiros a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem desse mesmo caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Versículo 7, então Jacó teve medo e se perturbou. Veja essa informação, o quanto ela é maravilhosa. No início do capítulo 32, diz que Jacó, quando seguia esse caminho, quando se despediu de Labão e despediu de seus filhos, a palavra do Senhor diz que vieram ao encontro dele, saíram a encontrá-lo os anjos de Deus. Versículo 2 diz que Jacó os viu, Jacó os identificou, Jacó percebeu, identificado com Deus, conhecedor de Deus, conhecedor de uma aliança com Deus, vivendo com o Senhor, tendo experiência com o Senhor, ele percebeu que era o exército do Senhor, ele percebeu que era guardado pelo Senhor, ele percebeu que havia uma promessa sobre a sua vida, uma palavra de Deus sobre a sua vida, guardando os seus caminhos, sinalizando os seus passos, conduzindo os seus projetos, e chamou aquele lugar Manaim. Mas o fato de ter anjos de Deus sobre a nossa vida, conduzindo nossos passos, nos protegendo, guardando as nossas vidas, não impedem que as circunstâncias fiquem realmente adversas, e os Esaús da vida venham sobre a nossa vida, e 400 soldados venham e queiram tirar a nossa. As adversidades vêm e vão, nós vamos ter que ser confrontados com isso. Por que Deus permite isso? Para que a nossa fé se sustente nele, porque não importa quantos anjos estejam à nossa disposição, o nosso coração sempre será falho, porque a nossa fé não se sustenta em anjos, a nossa fé se sustenta nas promessas de um Deus que é fiel. No versículo 7 diz que apesar de andar com os anjos, de ser guardado por anjos, direcionado por anjos, Jacó teve medo e se perturbou. Porque ter medo e perturbar-se faz parte de um coração muitas vezes falho, que não consegue enxergar além da tempestade, além de um horizonte sombrio, tempestuoso, carregado. Mas nessa noite Deus nos chama para entender que quando nós estamos cansados,
a opção não é desistir, a opção é descansar. Quando a gente está cansado, a gente tem que descansar, não desistir. Esaú, esmorecido, cansado, vendeu sua promessa, vendeu seu ministério, vendeu sua aliança com Deus, negociou a presença do Senhor na sua vida, negociou sua identidade com Deus, porque estava cansado. Eu estou a ponto de morrer, de que vai me valer a aliança com Deus? E quantas vezes a pessoa diz: eu estou desempregado, de que vai me adiantar ser crente? Eu estou passando pela dor, pela necessidade, de que me adianta ser crente? Eu estou passando por isso, eu estou passando por uma tempestade na minha vida, ninguém me acode, Deus não me ouve, de que adianta ser crente? Eu não vou mais na igreja, eu não vou mais ministrar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais orar, eu não vou mais ler, eu entreguei tudo, já deu. Quantas pessoas você não conhece que já fizeram assim? Quantas pessoas que caminham com anjos, que têm certeza de que Deus está sobre a sua vida, sabem que Deus os ama, sabem que tem uma aliança com o Senhor, mas isso embaçou na sua vida, enferrujou a visão. Deus está dizendo para cada um de nós hoje: está na hora de você tomar a aliança com Deus de volta, para que Deus ministre na sua vida um renovo na sua visão. Renovar a visão, renovar a esperança, renovar o coração. Depois disto, depois de caminhar com o anjo, saber que o Senhor estava ali, caminhando com ele, apesar do medo, Deus foi lá, pegou ele, falou com ele, sonhou com ele, lutou com ele, feriu ele, mudou o nome dele, mudou os propósitos da vida dele. E quando Deus trabalhou na vida dele, restaurou a vida dele, Esaú chega, 400 homens, atravessa o val, e quando ele chega, eles se reconciliam, eles se ajoelham, eles choram, eles se abraçam. E Deus muda a história de violência para abraço, e Deus restaura a história de vacilos, de trapaças, em perdão, em graça, em favor e reconciliação. Deus nos chama nesta noite a reconciliar o nosso caminhar com Ele. Deus nos chama hoje ao choro sincero, ao arrependimento, porque Salmo capítulo 51, versículo 12 diz que sacrifícios agradáveis ao Senhor são um coração compungido, um espírito quebrantado, o Senhor não desprezará. Se hoje houver diante dele, diante da sua mesa, ao pegar o pão e o cálice, nesta noite, diante da sua palavra, das canções, da palavra ministrada, lida na sua frente, se tiver no seu coração uma fé, um sopro de Deus, e você sentir o hálito fresco, gostoso do Espírito Santo na sua vida, assim: está na hora de você voltar, está na hora de você se achegar, está na hora de você retomar a caminhada, está na hora de você levantar, está na hora de você pegar novamente essa cruz, botar no seu ombro e me seguir. Está na hora, está na hora, está na hora. Porque a saída não é desistir, a saída é encontrar alguém que reparta com você algum dom espiritual, para que você seja confirmado, e na reciprocidade da fé, de uns para com os outros, nós todos sejamos fortalecidos no Senhor. E se isso aconteceu na igreja de Roma, acontece também na igreja do Anjo da Guarda, porque o Senhor da igreja é o mesmo. Amém? É isso que Deus quer fazer conosco. Esaú desistiu. Eu não posso desistir. Você não pode desistir. Há uma promessa de Deus sobre nós. Há uma aliança de Deus conosco. Isso não pode ser trocado por um prato de lentilhas. Todo mundo aqui sabe que é lentilha, né, irmão? Amém. É uma ervilha metida besta. É uma ervilha metida besta, com gosto de feijão, meio esverdeada. Mas se você botar um pé de porco dentro, um pedaço de charque, fica uma maravilha.
Precisamos crer em um Deus maravilhoso. Cansar faz parte da nossa jornada. Cansar faz parte da nossa caminhada. Mas desistir não é opção. Por quê? Porque eu sei que você tem um cuidado. Eu sei que você tem um cuidado medonho. Que quando o seu celular está baixando a carga, tem só aquela tarisquinha. Ela diz: vixe, cadê meu carregador? É ou não é? É. E quando chega naquela risca vermelha, eu disse: vixe, vou ficar sem ver a mensagem. Aí procura: cadê o carregador? Cadê o carregador? Cadê o carregador? Porque quando está descarregando, é preciso botar para carregar. E se o celular precisa de energia da tomada, o crente precisa da força divina de Deus. Conectar-se com Deus, buscar ao Senhor, entender aquilo que Isaías diz no capítulo 40: não sabes? Não ouvistes? Você sabe conectar um celular, mas você não sabe se conectar com o seu Criador. Você sabe carregar um aparelho, mas você não sabe se carregar. Você sabe diagnosticar o coração daquele aparelho, mas você não sabe diagnosticar seu coração. Você não sabe, você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor da glória, faz forte ao cansado. Ele multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam, eles se afadigam, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Se você não sabe, saiba hoje: é o Senhor quem renova nossas forças, é Ele quem recarrega nossas baterias, é Ele quem abre os céus para nós, é Ele quem renova a nossa confiança, é Ele quem restaura a nossa fé, é Ele quem dispensa sobre nós os seus dons, é Ele quem nos faz acordar para a sua obra, é aquele que nos aviva para realizar a sua vontade. Isso será feito repartindo dons espirituais. Pegue o seu e reparta com alguém. Já serão 2, repartindo com mais 2, e serão 4, e 4 repartirão com mais 4, e já serão 8, e de repente seremos centenas, reconectados, reabastecidos, revigorados, porque compartilharam algum dom espiritual, reciprocamente compartilhando a fé com o outro. Deus é bom, Ele é fiel, Ele vai chegar, Ele vai abrir a porta, Ele vai responder, Ele é maravilhoso, e você reparte, você reparte, você reparte. Hebreus capítulo 10, para nós terminarmos. Não é qualquer motivação: ah, pastor, então a igreja vai contratar um coach agora? O senhor não falou que não pode ter coach na igreja? Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Essa motivação aqui, irmão, não é para tirar do vídeo do YouTube, não. Não é para chamar Paulo Marçal para cá, não. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra do Senhor é muito clara. Ah, pastor, mas o senhor disse que não gosta de elogiar ninguém, não, porque a pessoa fica mal acostumada. É verdade. Porque as pessoas querem elogios para reafirmar aquilo que elas são. Esse elogio não presta para nada. Porque nós não temos nenhum chamado na Escritura, na palavra do Senhor, para reafirmar o que nós somos. Pelo contrário, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo.
Não afirme o que é, negue o que é. E qual é o meu chamado, pastor? Os que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa motivação, é para isso que nós vamos, é nessa direção que nós somos enviados pelo Senhor, é para ser conforme a imagem dele, não a nossa. É para reafirmar a imagem de Cristo, a vontade de Cristo, a mente de Cristo, a missão de Cristo, o caminho de Cristo, e não meu caminho, não a minha vontade, não a minha face, não o meu projeto, nada que venha de mim. Cristo, porque Ele expressa a imagem de um Deus invisível. Então o estímulo é para seguir Cristo, para conhecer a Cristo. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, versículo 23 do capítulo 10. Guarde firme a confissão da esperança, não abandone a confissão da esperança. Eu espero pelo Senhor, eu confio no Senhor, a minha força vem do Senhor, o meu escape vem do Senhor, tudo que eu tenho é dele, a minha vida é dele, o meu respirar é dele, meu louvor é dele, meu sacrifício é dele, tudo é dele. E farei que nem Jó, quando eu tiver para morrer, morrerei por ele, e quando tiver de reclamar, reclamarei com ele, e quando for murmurar, murmurarei para ele. Satanás não receberá nada de mim, ele não tem nada com a minha vida, eu não tenho nada com ele, tudo que eu tenho é de Deus, mesmo que o meu coração estiver amargurado. Jó diz, a minha amargura, quem vai conhecer é ele. O meu caminho vai estar aberto diante dele, e quando eu tiver para morrer sem entender nada da minha vida, eu não vou entender, eu vou começar a reclamar, eu vou começar a murmurar, mas a minha murmuração vai estar diante dele. Eu não vou negociar em momento algum a minha confissão. O Senhor deu, o Senhor tirou, bendito será o nome dele para sempre. Ele sempre será bendito, Ele sempre será meu Senhor, na minha amargura, na minha tristeza, na minha dor, na minha falência, em tudo das minhas perdas. Ele será Deus nas minhas perdas. O inferno não tem nada meu, Satanás não tem nada meu, nada do meu caminho pertence a ele, a minha vida não pertence a ele, tudo meu é de Deus, até as minhas lamúrias é dele. Tudo é dele, tudo é para ele. Então confirme, guarde firme a confissão da esperança sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Não tenha medo, ele disse para Josué. Não tenha medo. Eu serei com você como fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Não te aparta do livro dessa lei, antes medita nele, para fazerem conforme tudo que eu te ordenar, porque eu garanto que eu vou estar com você. Fiel é aquele que faz a promessa. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Não estejais ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus, através da oração, da súplica e das ações de graças. Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, Ele guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Você vai estar guardado em Cristo Jesus, você vai estar guardado em Cristo Jesus, porque fiel é aquele que prometeu. Ou eu creio nisto, ou nada. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Por isso que nesses coaches não tem vaga aqui. Vaga de doido só tem uma e é minha. Portanto, o estímulo, a consideração, o elogio é ao amor e às boas obras.
não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o amor de Deus espalhado na sua igreja, na reunião, na vida dos irmãos, no coração dos irmãos, no repartir da fé reciprocamente, no compartilhar de um dom espiritual, o estímulo do amor e das boas obras, o realizar, o fazer, colocar a mão na massa e colocar a mão no arado e não olhar para trás e seguir adiante e realizar algo para a glória de Deus e colocar todo o laço, entregar a vida ao sabor da obra do Senhor, para que a glória dele invada a nossa caminhada, o nosso coração, a nossa vida, e esse grande galardoador olhe para nós naquele grande dia e dizer: oh filho, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Portanto, desistir como Esaú desistiu porque estava cansado não é opção. Quando cansar, descanse. Descansar onde? Em Deus, porque é Ele que diz que Ele faz forte ao cansado. Ele multiplica a força de quem não tem nenhum vigor. Se você chegou hoje dizendo que é seu último culto, que você vai abandonar tudo, pare com isso. Largue de ser besta. Vá servir ao Senhor. Pare de dar desculpas. Ah, mas eu estou cansado. Você não vai encontrar fonte nenhuma de força. Você não é carro a energia? Você não vai encontrar a passar 2, 3 horas numa fila para passar 1h30 carregando. Você carrega com o Senhor agora. Você carrega no Senhor agora. Você se encosta nele e o poder dele vem para a sua vida. Você confessa a ele e a glória dele é sobre a sua vida. Você entra com louvor diante dele e entra com glória sobre a sua vida. É agora, é nesse instante, a sua vida muda, a sua realidade muda, o seu conceito muda, o seu lastro muda, tudo em você muda, se o Senhor for o teu Senhor agora. O malfeitor disse: Senhor, tem misericórdia de mim, eu creio em ti, te lembra de mim quando você entrar no seu reino. Jesus disse: é agora, hoje mesmo, hoje é hoje, tu estarás comigo, tu já estás comigo, fica tranquilo. Portanto, se hoje houver alguém que por alguma circunstância da vida, a aliança ficou pelo caminho, o direito da adoração, o direito do louvor, o direito do sacrifício, ficou pelo caminho. O Senhor chama a cada um de nós a renovar a nossa vida nele, a renovar a nossa vida nele, a renovar a nossa vida com ele.